Vamos adorar o Senhor com o hino de número 525. Sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Já sou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Graças a Deus, nosso Senhor, mais uma vez, aos irmãos que estão em casa, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos refazer a conexão para transmitir esse culto na íntegra, visto que a primeira conexão ela falhou bastante. Agradeço muito aos irmãos pelo feedback, por isso que sempre eu peço no início, que nos dê um feedback no início da live, para que, se necessário for, fazer algum ajuste, ou até
cancelar a primeira conexão e refazê-la, assim procederemos. O importante é que esse culto ao Senhor Deus, ele é extremamente importante, como todos os cultos são. E nós não podemos perder nada, e os irmãos que estão em casa também não perderão. Nós aqui passaremos a oportunidade novamente à nossa irmã Alexandra, porque ela testemunhará daquilo que o Senhor Deus tem feito em sua vida. Eu disse na primeira transmissão que, permitindo o Senhor Deus daqui para frente, nós teremos também nos nossos cultos o momento do testemunho, porque assim nós precisamos proceder para testemunhar as grandezas do Senhor nosso Deus em nossas vidas. Então, irmã Alexandra, pode, por favor, chegar até aqui. Salve os irmãos novamente com a paz do Senhor. Como eu estava dizendo, né, irmãos, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, é digno de ser adorado, digno de ser realmente glorificado, né, quando a gente conta o que Ele fez, o que Ele tem feito nas nossas vidas, né. Eu estava contando que o ano passado, em junho, eu fui acometida do Covid-19, e passei muito mal, né? Fiquei o primeiro dia em casa ruim, tomei a medicação, melhorei. No terceiro dia eu voltei a me sentir mal. No quinto dia eu internei, né? Eu fui no hospital e ali eu estava com muita dor nas costas. E eu sei que muita gente que vai ouvir isso aqui deve estar passando, ou também passou, ou tem um parente que está passando, um parente internado. Mas Deus é bom. E quando eu entrei ali, o médico disse que eu estava com 50% do meu pulmão infectado, uma pneumonia bacteriana. A minha pressão estava muito alta, estava 18/22, meus batimentos a 150, então eu fui direto para a UTI quando eu cheguei no hospital. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Que eu tive a oportunidade de chegar e logo ser atendida. Eu agradeço a Deus por isso. E logo que eu estava, chegou uma médica que eu creio que foi Deus que enviou ela ali, porque eu estava muito aflita, eu tinha acabado de receber toda essa notícia, e todas as informações que a gente estava ouvindo antes não era boa. A gente não sabe o que vai acontecer, né, quando a gente se vê numa situação dessa. Então, é somente Deus. E ela ali foi como um instrumento de Deus naquele momento, falando para mim, não fica assim. Você tem fé? E eu falei para ela que eu tinha, e que eu tinha experiências com Deus. Não somente de ouvir falar, mas de viver. Porque eu já vivi outras provas de enfermidade com o Senhor e de outras situações. E Deus se manifestou na minha vida, me curou. E não foi diferente dessa vez. Foi muito difícil. É muito difícil a gente chegar no hospital e parar na UTI nessa situação. Sem poder ver ninguém, a UTI ela é toda lacrada. Essa que eu estava ficava sozinha, individual. Nem porta tinha, era na lateral, só tinha um janelão. Então, a gente só via alguém quando entrava para trazer uma medicação ou ver se está tudo bem. O médico, de vez em quando, vem. Então, você fica muito sozinho. Então, é uma tristeza muito grande que bate mesmo, mas eu louvo a Deus porque eu não estava só ali. Espiritualmente, eu cria que o Senhor estava ali comigo, pelos olhos da fé. Eu sabia que o Senhor estava segurando na minha mão. E o Senhor foi fiel. E passando aqueles dias, eu fui ficando pior. Na sexta-feira, a minha prima, eu louvo a Deus pela vida dela, que ela foi ali naquele hospital. E ela conversou ali, ela falou, olha, eu estou na linha de frente, eu estou na UTI também. E ali ela questionou algumas coisas e as coisas mudaram ali. Ela ligou para a chefe dela, do outro hospital, que entrou em contato com o diretor do hospital, onde eu estava internada. E um médico apareceu no sábado de manhã e ele disse para mim, eu vim para cuidar de você. Eu vou ficar hoje, eu vou ficar à noite e o dia seguinte. E eu fiquei espantada. Eu falei, mas por quê? Eu fiquei com medo também. Eu falei, meu Deus, será que eu estou tão ruim assim? Um médico especialmente só para cuidar de mim. E ele ficou comigo, ele não ficava dentro, ele ficava de fora, de pé.
E toda hora que eu olhava, ele acenava para mim, e de vez em quando ele entrava e perguntava se estava tudo bem. E ali foi um processo que Deus foi trabalhando no meu coração e dizendo, olha, você vai ser entubada. Vai ser necessário você passar por tudo isso, para o meu nome ser glorificado. E Deus foi tirando de mim o medo, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, daquela febre, daquele mal-estar. Não dormia de jeito nenhum, ninguém dorme quando está com Covid, porque é muita dor, quem está em estado grave, né? Então, às vezes, é necessário a sedação para que a gente venha descansar. Você não tem fôlego, nem para clamar. Mas em espírito eu clamei, não com voz, porque não tinha. E a igreja do Senhor. Então, eu agradeço a Deus nessa noite, por todos aqueles que oraram por mim, por todos aqueles que intercederam, pessoas que eu nem conheço. Tantas pessoas passaram mensagem, eu não pude responder. Ao longo do tempo depois, eu fiquei respondendo as mensagens, glorificando a Deus por ver cada um que se preocupou por mim. Tinha irmã aqui que ligava para minha sogra todos os dias, ligava para o Mário de manhã e de tarde. E eu louvo a Deus pela vida delas. E eu falo, Senhor, como Tu és bom, porque foi muito difícil. Eu internado, Mário também positivo, a Manu. E a minha sogra não poder descer, ela fala, ai, como eu sofri. Mas ainda bem que tinha algumas irmãs, como a Filó, vou citar só o nome dela, ela ligava todos os dias, de manhã e de tarde, quanto eu não tive alta. Então, irmãs, como é bom, porque Deus levanta pessoas para provar, mostrar, não provar que Deus não precisa provar, mas mostrar o seu amor por nós. As pessoas se preocupando, se dispondo, dando do seu tempo para poder clamar por você. E eu fui entubada, ainda assim, eu fui entubada. E o médico, no segundo dia, ligou para o Mário e disse, olha, quero autorização para aumentar a dosagem da medicação, porque ela não melhora. E ele falou, tá bom, e ficou preocupado. E ele disse, olha, se essa noite ela não melhorar, amanhã a gente entra com outra medicação. Mas, para a glória de Deus, a igreja orou, a igreja clamou. O Mário ligou para muitas pessoas ficaram sabendo. E começaram a ligar para ele e dizer, Mário, você não está só, ela não está só, nós estamos orando. Fizeram campanha na internet. Eu vi que até no Ipiranga foram pedir oração. Pastor, eu creio que a irmã falou que oraram por mim em vários lugares. Então, irmãos, Deus cuida de nós. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, se você entrou com algum problema, com alguma dificuldade, se você está com medo de alguma coisa, saiba que tem um Deus no céu, que cuida de nós, que se lembra de nós. Não importa a situação, a gente não está esquecido, irmãos. Às vezes Deus permite a gente passar pela prova, pelo vento, pelo vendaval. Às vezes as ondas elas ficam um pouco altas, mas o Senhor, num determinado momento, Ele manda que as ondas venham se acalmar. Ele dá ordem e faz parar. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que o Deus que me visitou naquela UTI e mudou a minha história. No outro dia que eu tinha uma sentença para que esse medicamento fosse aumentado, eu amanheci melhor. Os médicos fizeram os exames e eles falaram, até para mim depois, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei espantado, porque você não melhorava e, de repente, de uma hora para outra, você ficou boa. Você melhorou. E no terceiro dia eu fui entubada. No quarto dia eu fiquei só com sedativo leve, para a glória de Deus. E depois, no quinto dia, depois a intubação, eu já estava falando, já estava glorificando a Deus. E os médicos olhavam para mim e falavam, nossa, não dá para acreditar que é a mesma do dia anterior, como você está bem. Então eu falo, irmãos, é o Senhor que faz isso. Eu fiquei 13 dias na UTI, melhorei, fiz fisioterapia, no 14º dia eu tive alta, acabei de me recuperar em casa. E o nome do Senhor está sendo glorificado. E eu creio que Deus pode tirar muitas pessoas dessa situação. Muita gente que está orando por familiares, por pessoas que estão internadas, que estão entubadas. Não perca a esperança, não perca a fé, porque Deus é poderoso. Não somente para isso, mas para qualquer causa que você esteja passando, que Deus possa agir na sua vida. No nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.
Nós podemos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Você que está em casa, você pode exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Nós agradecemos muito a Deus por isso. Belo testemunho, muito bem contado para a glória de Deus e edificação de todos nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que aproxima de Deus precisa se aproximar com fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. O importante é que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Por isso que a igreja precisa testemunhar. Imagine a irmã Alexandra com um testemunho desse, se ela não contasse, se nós não escutássemos, apesar de que muitos de nós já sabíamos, mas muitos outros assistirão essa transmissão e verão, ouvirão que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Então, aos poucos eu quero ver cada irmão que tem um testemunho para contar e a gente vai, nas nossas programações do culto de domingo, ter todos os testemunhos aqui para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nessa oportunidade, eu quero convidar você aí mesmo no seu lugar assentado, aqui cristão, curvar a sua cabeça. E você que está em casa, eu gostaria que você também curvasse a sua cabeça. Eu vou dirigir uma palavra de oração nesse momento, para que o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, possa acrescentar a nossa fé. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é a UTI que você está enfrentando, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para tirar desta UTI. Quer seja a UTI do hospital mesmo, ou qualquer outra UTI, fazendo um paralelo. Então vamos orar ao Senhor agora, eu farei esta oração. Vou pedir para a nossa irmã Kátia Oliveira, nossa missionária, já vir para cá, porque ela nos transmitirá a mensagem também da parte de Deus. Enquanto isso, eu quero fazer esta oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença. Senhor, estamos aqui adorando a Ti, exaltando o Teu santo nome, com os nossos irmãos que estão em casa também, que não puderam vir até aqui, porque há uma limitação quantitativa, mas estão cultuando ao Senhor juntamente conosco. Amado Deus, acabamos de escutar um belo testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito. Senhor, tudo está em Tuas mãos. E a igreja tem orado, a igreja tem clamado, a igreja tem suplicado a Ti. Portanto, Senhor, nós rendemos a Ti graça, porque o Senhor está cuidando daqueles que têm Te buscado, Senhor. Acrescenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. Cuida da situação da Tua filha, do Teu filho, dos familiares que estão sendo agora, Senhor, estão nos hospitais, estão em diferentes lugares, mas não estão bem. Estão passando por uma UTI, Senhor da vida. Que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, possa alcançar agora, Senhor, esta vida, dando saúde na alma, dando saúde no corpo, e que, Senhor, essas pessoas possam também testemunhar que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Alegra o nosso coração, fortifica no Senhor na fé, acrescenta a nós, Senhor, esta fé, porque o Senhor é o Deus do impossível. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Nós vamos agora à transmissão da mensagem. Peço a atenção de todos, você que está aí em casa, por favor, pegue a sua Bíblia, se você não pegou ainda, para que possa acompanhar as referências bíblicas que a nossa irmã Kátia nos trará na exposição desta mensagem. Que o Senhor Deus lhe dê a graça necessária, lhe dê a ousadia necessária pelo Espírito Santo, e que a palavra de Deus tenha livre fluxo nesse momento. Irmã Kátia, por favor. Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor e também aos irmãos que estão em casa nos assistindo.
Eu peço que os irmãos abram a santa palavra do Senhor, capítulo 6 do livro de Daniel. Essa palavra tem alguns meses que tem ardido em meu coração e aprove ao Senhor trazê-la nesta noite. Deus tem um grande livramento para a igreja do Senhor nesta noite. É esta palavra que o Senhor falou ao meu coração, que Ele tem um grande livramento para os seus fiéis nesta noite. Em Daniel 6, eu vou ler o versículo 27 e depois nós vamos decorrer o capítulo 6. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele livra porque ele tira do cativeiro. O cativeiro é ser apanhado vivo pelo inimigo contra a sua própria vontade. Ele põe em liberdade, tira da situação perigosa. Ele salva porque ele liberta, resgata, ele tira do perigo. Ele opera sinais, porque sinais é a marca que indica a propriedade do nosso Deus, a distinção. E ele faz maravilhas, porque é o ato de poder miraculoso que prova o poder divino nas nossas vidas. E apareceu Ben-Hadad o constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Se nós formos ver um pouquinho no capítulo 1, Daniel foi trazido cativo de Jerusalém para a Babilônia. Ele tinha por volta de 12 a 16 anos. Nabucodonosor mandou escolher entre a família real, entre os nobres, jovens de boa aparência, que não tivesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, não a sabedoria do alto, mas a sabedoria humana, e sábios em ciências, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ou seja, Nabucodonosor estava oferecendo uma faculdade para estes jovens. Jovens que veio de um passado traumático, o povo havia sido deportado, estava cativo, ele estava agora sem a sua família, sem o seu povo, sem o templo para adorar, e Daniel agora está cativo na Babilônia. E ele vai passar por este curso por Nabucodonosor. Na corte real, ele vai aprender a letra e a cultura dos caldeus. Ali, ele vai aprender sobre toda a ciência, toda a sabedoria. E os caldeus, eles eram expertos em magia, encantamentos, adivinhações, algouros, feitiçaria, e tudo que a Babilônia tinha de esplendorosa, ela tinha também de idolatria para as divindades pagãs. Então, Daniel ele passaria por essa escola. Daniel ele teria que estar enquadrado dentro dos parâmetros da Babilônia. Daniel é um jovem que guarda no seu coração a palavra do Senhor. Daniel é um jovem que, mesmo com todas as oportunidades que o mundo oferece, ele resolve no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele resolve ser fiel ao nosso Deus, mediante a todas as oportunidades que a Babilônia oferece. E nos dias de hoje não é diferente. A Babilônia lá fora oferece oportunidades incríveis e maravilhosas, que aos olhos de qualquer jovem seria muito bom ir trabalhar no palácio, ter comida do bom e do melhor, porque essas iguarias do rei não era qualquer coisa, mas eram iguarias que possivelmente eram oferecidas e sacrificadas para ídolos. E comer na mesa do rei não era simplesmente só participar daquele banquete, mas quando você comia aquelas iguarias, você fazia uma aliança com o rei.
Você participava, era uma amizade pactual. Você participava de tudo aquilo que era sacrificado para os deuses. E então, Daniel passa por essa escola. E os capítulos vão decorrendo, e Deus dá para Daniel, como no capítulo 5, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. O que é um espírito excelente? Ele era distinto de todos, ele tinha qualidades, perfeição, alto teor de bondade, ele era fidedigno nas suas responsabilidades. É ciência, é entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas. E então não veio só ele, veio também os seus outros irmãos nobres também lá de Jerusalém. Foi também trocado o nome de Daniel para Beltesazar, que era um nome para uma divindade pagã, Deus, em letra minúscula, protege. Então percebe que Nabucodonosor queria caracterizar Daniel ao molde da Babilônia. Mas nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele não se molda ao mundo da Babilônia. O verdadeiro cristão, ele não se conforma com este mundo. Ele não está nos moldes deste mundo, mas ele está nos moldes da palavra do Senhor. Daniel, então, vai agora no capítulo 6. Um pouquinho antes, ele é eleito o terceiro dominador do rei, porque ele foi eleito príncipe dos sábios, ele tinha cargo de governador, mas naquela mesma noite, o rei anterior, que é o Belsazar, havia morrido, todos sabem da história, da mão misteriosa na parede, e então agora entra o governo de Dário. E Dário, ele está desconfiado que ele está sofrendo danos, e ele resolve, então, constituir 120 líderes para que possa administrar os seus negócios, e dentro deles, 3 príncipes. Dentro deles, um era Daniel. E ele queria, além desses 3 e dos 120, ele queria pôr Daniel como responsável de todo o reino, como primeiro. Então, no capítulo 3, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A palavra procurar, achar ocasião, ela tem uma conotação no grego do verbo olhar mal, olhar contra. E então, essa palavra também, no verbo, ela mostra que começou a nascer inveja, gerar uma inveja no coração desses presidentes, desses governadores, desses príncipes que estavam com Daniel. Porque a inveja, ela não nasce da noite para o dia. A inveja é um processo, é um sentimento de angústia, com um certo ressentimento de querer ter algo de alguém, ou possuir o objeto que aquela pessoa tem, ou até mesmo, de uma forma mais ardil, ser aquela própria pessoa. Então, esse sentimento de inveja nasceu no coração desses príncipes. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Marcos, quero ler com os irmãos, Marcos. Marcos 7, 20. Jesus dizendo na sua palavra, ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba,
a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, começa com os maus pensamentos que vêm do coração. Eles invejaram, eles procuraram achar ocasião, achar uma brecha em Daniel. Eles procuraram achar pecado, ou culpa, ou vício em Daniel. Mas Daniel é um homem que ora. Daniel é um homem fiel ao Senhor. Daniel, que mesmo no capítulo anterior, ao qual ele seria honrado com vestes de púrpura e ia pôr uma cadeia ao seu pescoço, ele não aceita os presentes do rei. Simplesmente ele diz: honre os meus amigos, traga Sadraque, Mesaque, Abednego, traga para que eles venham trabalhar comigo na província. Então, Daniel não é um homem que está preocupado com seu cargo. Daniel não é um homem que é ambicioso. Daniel é um homem que quer fazer a diferença, mesmo dentro da Babilônia. Ele não se contamina, ele escolhe ser diferente, ele escolhe ser fiel a Deus. E então agora, Daniel está sendo vítima de uma conspiração. E não é eu que estou dizendo isso, mas é, estudando a palavra, esses verbos procuraram achar ocasião. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Olha o desprezo com quem eles tratam a Daniel. Se não a procurarmos contra ele, na lei do seu Deus. Há uma conspiração. O que é a conspiração? É uma ação de construir algo, um plano contra alguém. Mas nesta noite, Deus vai desarticular toda a conspiração que o inimigo está fazendo contra as nossas vidas. Porque o inimigo, ele quer lançar os seus fiéis dentro da cova. A cova é o lugar onde se coloca o inimigo, o animal feroz. Naquela época, os reis tinham animais ferozes, como os leões, como animais de estimação. Então, era muito se utilizado na cova para também ter animais de estimação, para fazer apresentações, para exterminar pessoas. Então, percebe que nasce a conspiração, que é um plano, construir um plano. Depois da conspiração, vem o conluio. O que é o conluio? É uma combinação secreta. Essas pessoas que estão conspirando, elas se reúnem secretamente e começam a tramar como vão agir contra o objeto de inveja. É a ação de concordar. É uma aliança. Achar cúmplices, porque ninguém faz nada sozinho. Ele sempre busca cúmplices. Ele sempre busca aliados. E aí, então, depois do conluio, vem o complô. O que é o complô? É o acordo. O acordo com terceiros. Então, eu tenho inveja, eu conspiro, eu combino secretamente com aqueles possíveis que vão participar comigo, e depois eu monto o complô. E o quarto, eu maquino. Eu estabeleço um plano e uma sentença para aquela conspiração a qual eu projetei. E aonde está tudo isso? No procurar, achar, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele. Então, esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente, porque a conspiração sempre é a moda da etiqueta da corte. Vive, ó rei, para sempre. Estamos aqui porque nós queremos que você viva para sempre. Estamos aqui porque tudo que nós fazemos é para o seu bem, é para o bem da obra, é para que tudo cresça, é para que as coisas aconteçam. Mas as intenções do coração, só o nosso Deus conhece. E então agora eles vão todos juntos. E dizem, tomaram conselho a fim de estabelecerem, ou seja, eles montam a conspiração, arrumam os cúmplices para essa conspiração, nesse complô, maquinam um projeto, e nesse projeto tem uma sentença, tem um edito. E eles já trazem esse edito já pronto para o rei. Um edito real, e fazerem firme este mandamento. Percebe que vem alguns falar com o rei Dário,
mas não chamam a Daniel, sendo que Daniel tem o seu cargo e deveria ser respeitado como príncipe. Mas eles se relacionam com o Daniel, dizendo pelas costas, este Daniel. E então agora eles trazem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma, assina e não revogue. Confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Claro, o rei assinaria. Seria importante para ele realçar a sua autoridade e também estar na Babilônia, onde ele se considerava um semideus. Então, para Dário, ele achou a proposta maravilhosa, porque a proposta da conspiração ela é sempre com a cara boa, sempre com uma boa aparência, sempre com boas intenções, mas atrás das boas intenções está a cova esperando Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele fez o quê? Correu? Chorou? Foi no vizinho? Se descabelou? Não. Ele entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja que esses cavadores de cova estavam esperando uma oportunidade. Então, eles pegaram Daniel na lei do seu Deus. Uma acusação covarde, mas uma acusação com base legal. Qual a base legal? A verdade. Daniel orava. Daniel era um homem distinto, um homem que tinha o hábito de oração. O que seria hábito de oração? Hábito é uma maneira usual da qual a gente faz as coisas, um costume, uma regra. E o costume, uma regra, ela não nasce da noite para o dia. Costumamos criar uma regra, um hábito, oramos 5 minutos, depois passamos para 10, depois vamos aumentando para 15, depois 20, depois 1 hora. A tendência do cristão é estar, então, procurando hábitos salutares, saudáveis, para crescer espiritualmente. E Daniel não estava preocupado com roupa de púrpura, nem muito menos uma cadeia de ouro no pescoço. Daniel estava preocupado em guardar a sua palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Daniel estava atado ao seu pescoço à fidelidade do Senhor. Daniel, então, é um homem aqui, na verdade, Daniel não tem mais 16 anos. Daniel aqui, ele tem por volta de 80 anos. Já é um senhor, se for considerado para a cultura nossa hoje. Daniel não é mais um jovem. Daniel não é mais um adolescente. Daniel já tem experiências com Deus. Deus já havia utilizado e revelado a sua palavra, os seus mistérios e interpretações de sonho nos capítulos anteriores. Daniel é um homem que pôs no seu coração não se contaminar. Daniel, ele tinha o hábito de oração. E que aprove a Deus, nesta noite, o Senhor criar em nós hábitos de adoração, hábitos de oração. Qual é o lugar onde Daniel estava? Na hora que os cavadores de cova estavam ali na intrusão da liberdade pessoal. Daniel não foi orar na praça. Daniel não foi orar na casa do vizinho. Daniel não veio orar no templo porque não tinha mais templo. Ele está em terra estranha. Ele está num país que não é dele, num povo que não é dele, numa língua que não é dele. Ele não tinha facilidades nenhuma. Mas mesmo assim, Daniel era fiel. Daniel, então, está em qual lugar? No quarto alto. O quarto alto é no andar de cima. Então, para que ele fosse orar, ele tinha que subir a escada. Se ficava o quarto, ficava do alto. Quem ora está sempre no andar de cima, espiritualmente falando. Podem estar tramando, podem estar fazendo conspiração, podem estar com conluio por trás, podem estar montando complôs, mas quem ora não se preocupa com a conspiração. Quem ora se preocupa com o seu hábito de oração,
com seu hábito de gratidão. Daniel é convicto no Deus que ele serve. E então agora ele está no quarto alto. Qual é a disposição? As janelas estão abertas. Para onde? Para as bandas de Jerusalém. Qual é a posição que Daniel gosta de orar? De joelhos. Existem várias posições que podemos orar. Você pode orar sentado, pode orar deitado, pode orar em pé, pode orar no espírito, pode orar com mãos levantadas, mãos abaixadas, pode orar chorando, pode só balbuciar como Ana fez. Você pode escolher qual é a forma que você quer orar. O importante é que você crie o hábito. E para criar o hábito, você precisa interiorizar uma ação até o ponto de se tornar uma atitude espontânea. Algo que não seja mais obrigatório. Eu tenho que orar. Eu preciso orar. Não. A sua alma vai gemer a tal ponto que quando você não fizer, você vai ficar constrangido, você vai se sentir cada vez mais pecador. A oração não é uma punição. A oração é um hábito que nos dá prazer e que nos envolve, porque o Senhor quer revelar mistérios do céu para as nossas vidas. E então, Daniel, quando você lê os 12 capítulos de Daniel, é tão lindo ler. Eu já havia lido Daniel, mas eu nunca havia estudado Daniel. Ouvi tantas pregações sobre Daniel. Mas quando eu fui estudar profundamente Daniel, eu vi o quanto eu preciso melhorar diante do Senhor. O quanto eu preciso criar hábitos cada vez mais que me levem mais perto do Senhor. Então, em joelhos e humildade e em reverência, Daniel se ajoelha. Qual é o horário que Daniel gosta de orar? 3 vezes ao dia. Que Deus nos ajude a orar pelo menos uma vez ao dia. Porque 3 vezes ao dia é maravilhoso, é excelente. O hábito é constante, é permanente, é uma regra. Qual é a acusação legal dos conspiradores, dos cavadores de cova? Qual é a acusação? A verdade. Não acharam culpa em Daniel. Não acharam vício em Daniel. Acharam em Daniel a oração. O pecado de Daniel para aqueles homens era a oração. Qual é a ocasião na lei do seu Deus? Quem são os acusadores? Os cavadores de cova, os invejosos, os conspiradores. Aqueles que não buscam, não se interessam pelo seu Deus, não se interessam pelo aquilo que você acredita. Você é uma ameaça e muitas das vezes o invejoso, quando ele é confrontado, ele diz: eu não tenho inveja, eu não sou invejoso. Porque quem é que quer assumir um sentimento animal, terreno e diabólico como a inveja? Qual é a motivação? A inveja. A inveja é obra da carne. A inveja não pertence ao Senhor. Temos que pedir misericórdia para que esse sentimento nunca brote em nossos corações. Qual é a sentença que eles declararam para Daniel? Cova, lugar de prova, lugar sombrio. Se vencer os leões antes dele te esmigalhar. Mas não era possível. Quem é que pode vencer uma cova com leões famintos de 205 quilos, 3 metros, 3,60 de altura? Quem é que pode? Somente Deus pode fazer. Somente Ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E então se apresentaram e disseram: primeiro, eles foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando. Quem conspirar contra um fiel de Deus vai achá-lo orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, lançar dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles foram a segunda vez. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, que é dos cativos, que é aquele que foi preso, como presa do inimigo. Ele não se refere a Daniel como príncipe, como governador,
com aquele que tem um espírito excelente, com aquele que livrou os sábios quando o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, porque ninguém poderia interpretar o sonho do rei. Mas Daniel fez o quê? Daniel foi para o seu quarto, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram orar para Deus dar o entendimento. E no dia seguinte, Deus dá a revelação para Daniel. E os sábios, os encantadores, não morreram naquela ocasião. Mas os conspiradores, eles não querem saber disso. Eles têm um plano, eles têm uma sentença, e eles querem tirar o objeto de inveja do caminho. Porque eles sabiam que Daniel ia chegar lá. E sabemos que quem conspira, quem inveja, tem planos ruins, tem intenções ruins. E geralmente quem inveja, a inveja geralmente não é de qualquer coisa. A inveja, ela se estabelece, geralmente quem tem posição, quem tem cargo, quem tem reconhecimento, tanto no trabalho, como na igreja, como em qualquer lugar. E Daniel era uma ameaça para esses cavadores de cova. E só havia uma forma deles conseguirem o que eles queriam, jogando Daniel na cova. Mas o que eles não sabiam é que o Deus de Daniel, o Deus dos deuses, o livraria daquela prova. E então, responderam e disseram do rei, Daniel dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Veja que o rei, ele cai em si. Ele percebe que tudo aquilo que estavam fazendo tinha outras intenções. Mas por causa dos dogmas, por causa das leis dos homens, por causa da lei que não se pode revogar, ele não poderia voltar atrás. E agora esses homens vão pela 3ª vez importunar o rei. Então aqueles homens, versículo 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, quem é habitualmente, quem tem costume, quem tem o hábito, quem é fiel, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença nem instrumentos de música. E fugiu dele o sono, porque quem lança profeta fiel na cova não pode dormir mesmo, não pode comer, não pode ter uma vida em paz. Porque Deus está com o profeta mesmo dentro da cova. Às vezes perguntamos para Deus, por que eu estou passando esta prova, Senhor? Oramos como Daniel, como Davi, vê se há em mim algum caminho mau, o que eu fiz de tão grave para estar passando por uma situação dessa. Mas o Senhor permite nós passarmos dentro com Ele na cova, Ele está conosco dentro da cova. O Senhor poderia ter livrado Daniel da cova, mas o Senhor permitiu ele ser amarrado, permitiu ele passar a noite inteira com os leões, mas não permitiu ele ser devorado nem esmigalhado pelos leões. Então nós temos que entender que muitas das vezes o Senhor permite a gente passar pela prova, permite a gente ir até certas situações a qual a gente não entende, mas para que o nome dele seja glorificado, para que ele faça maravilhas, para que ele faça sinais nessa terra, porque o povo de Deus tem um sinal, ele é diferente, ele é distinto. E então ele permite você ir até a cova, ele permite os conspiradores falar de você, ele permite as pessoas montarem um complô, ele permite o inimigo te perseguir, ele permite até certo limite. Mas no momento certo, ele age, para que você veja que ele é contigo nesta cova. Ele é contigo nesta prova. Eu não sei mesmo qual é a cova
Qual é a dificuldade que você está passando nesta noite? O que é que você tem perguntado para o Senhor? Por que eu estou passando isso? O que eu sei que o Senhor quer dar nesta noite? Um espírito excelente para nós. Ele quer dar ciência, quer princípios, modo de proceder. Ele quer dar entendimento, que é avaliar problemas. Ele quer que nós tenhamos explicação de enigmas, causas difíceis. Ele quer que a gente interprete sonhos, sim, porque eu ainda creio que tem homens e mulheres de Deus, a qual Deus revela em sonho as coisas. E tem pessoas nesta noite que Deus tem mostrado sonhos, tem dado vários sonhos sequenciais, e não tem conseguido interpretar. E você falava no meu coração, quando eu escrevi esta palavra, vou eu dar explicação de enigmas, interpretação de sonhos para o meu povo. A interpretação é o significado preciso e solução de dúvidas. Encontrar soluções para problemas difíceis. Parece fácil tudo isso, mas isso só vem do alto. Porque às vezes queremos agir com as nossas forças, com o nosso entendimento humano, com a nossa sabedoria, com a razão. E tem coisas que somente espiritualmente são discernidas. Quem é carnal discerne as coisas da carne, mas quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito só é possível discernir através do caminho da oração, através da fidelidade ao nosso Deus, através da escolha de não se contaminar com Babilônia. Babilônia não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Jerusalém é a nossa pátria. Jerusalém é a nossa cidade. Não podemos nos conformar com este mundo, aceitar as coisas. O aceitar, não aceitar aqui, não é bater de frente, não é deixar de cumprir a lei. O não se conformar aqui é fazer a diferença. Daniel fez a diferença na sua geração. E então agora, ele vai para a cova. E pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Oh, como Deus pode! Então Daniel falou ao rei: oh, rei, vive para sempre, aleluia! O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Por quê? Por quê? Por quê, Daniel? Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Em Hebreus 11:33 vai dizer que pela fé, Daniel fechou a boca dos leões. Pela fé nós passamos pela cova. Pela fé nós passamos pela prova. Como a irmã disse, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não faço nada. Basta na palavra do Senhor e o que existe já não existe mais. Mas pela fé, ela passou pela prova. Pela fé, eu passei pela prova. Pela fé, você vai passar por essa prova, mas vai sair como dessa prova? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eu não sei qual é o pior, se é os leões da cova ou se é os leões do palácio. O que eu sei é que Deus faz milagre, Ele muda a sentença, Ele desarticula conspirações, Ele muda decretos, Ele fecha a boca do leão, Ele permite você passar pela prova, mas Ele também te dá vitória. E ordenou o rei, e foram trazidos e foram esmigalhados. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada.
Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, da posse, do domínio do perseguidor. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, persa. Então, aqueles conspiradores passaram pela lei do lex talionis, que na língua babilônica, retribuição segundo a gravidade do crime. Que seria uma subcategoria da nossa palavra e quer dizer a lei conforme a semeadura. Eles foram esmigalhados por aqueles leões. Daniel saiu ileso de toda esta prova. O nome do Senhor foi glorificado. Porque, segundo Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, a obediência a Cristo. Porque devemos ser vigilantes e sóbrios, porque o adversário anda ao derredor, bramando como leão, porque ele não é leão. Leão é o nosso Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas. E eu sou prova que Deus faz isso porque ele fez na minha família. Ele operou sinais e operou maravilhas pelo poder do teu nome para ser glorificado. Daniel vai passar os capítulos e ele é chamado de muito amado, muito desejado. Abraão foi chamado amigo de Deus. A mulher do fluxo de sangue foi chamada de filha. Maria foi chamada de agraciada. E eu e você, como é que o Senhor nos vê? Como é que Ele tem chamado a mim e a você? Será que Ele tem dito, Kátia, a que chora? Kátia, a que busca? Kátia, a que fofoca? Kátia, a que fala mal? Kátia, a que vive na casa do vizinho? Como é que Ele tem nos visto? Eu quero ser muito amada. Eu quero ser desejada. Essa é a minha oração. Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Senhor, muda os meus hábitos. Dá-me hábitos de adoração. Dá-me hábitos de oração. Dá-me hábitos de gratidão, de humilhação. E então, eu quero encerrar lendo 12, 3 e depois o 9, o 10 e o 11. Os sábios, pois, resplandecerão como um resplendor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, toda a recompensa, toda a glória, todo o brilho vai ser daqueles que ensinam a palavra, ser como estrelas e brilhar eternamente. Aqui Daniel havia, porque o livro de Daniel, ele é profético, é messiânico, é um livro literal, é um livro que fala do reino de Deus. Inclusive, ele é considerado como um livro apocalíptico do Antigo Testamento. Daniel, então, teve experiências com Deus. Daniel orou, chorou, para que Deus revelasse para ele as palavras que ele havia lido em Jeremias e ele não entendia. E então ali, ele estava sem forças, o anjo toca, o revigora, o dá força. E então agora, terminando o capítulo 12, ele diz, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do dia. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte nos fins do dia. Que o Senhor possa nos dar espírito de excelência nesta noite. Que o Senhor possa nos ajudar a passar pela prova a qual nós temos que passar. Que o Senhor desarticule a conspiração do inimigo feroz contra as nossas vidas. Que o Senhor destrua toda a sentença de morte nesta noite.
que o Senhor anule todo mal contra as nossas vidas. Porque quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem justifica. E os injustiçados nesta noite, fique tranquilo, Deus é o nosso juiz. Ele foi juiz. Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Deus é o nosso juiz. O Deus dos deuses é aquele que julga a nossa causa, que vai pôr em liberdade aqueles que estão cativos. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, nosso Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Nós vamos louvar ao Senhor agora, com 2 louvores sequenciais, para o término do culto de hoje. Você que está aí nos acompanhando online, permaneça adorando ao Senhor. Agora é o momento, depois de todo o decorrer desse culto, é o momento de nós novamente adorarmos a esse Deus, a um Deus que faz, tem feito e fará maravilhas em nosso favor. Confiemos no Senhor e já adoremos a Ele pela nossa vitória, em nome de Jesus. Pense 2 vezes antes de desistir. Não pare, lute. É tempo de vitória. Você pode sim. Você consegue sim. Você tem poder. Deus habita dentro de você. Antes de desistir, não pare, lute. É tempo de vitória. Você pode sim, sim. Você consegue sim. Você tem poder. Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória. Profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo aparecer. Já decidi, não vou mais desistir. Isso vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus.
Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vem Jesus, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Jesus vem nessa UTI, Ele veio e tirou a nossa irmã. Jesus vem. Ele vai entrar nesta causa sua se você confiar inteiramente e adquirir novos hábitos excelentes. Ele entra nessa causa, fecha a boca do leão e a vitória é entregue nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Nós estamos indo para o término desse culto. Se porventura você pegou do meio para o final, te aconselho depois a assistir o culto inteiro. Temos um belo testemunho de que o Senhor Deus tem feito maravilhas em nosso favor, gravado ao longo dessa live, além dos louvores e da mensagem. Então, nós vamos agora agradecer a Deus, tanto presencialmente como os irmãos que estão online, e logo após eu darei a bênção apostólica, de forma para que os irmãos que estão online possam ver o término do culto com a bênção apostólica. Os que estão presentes, se coloquem em pé, por gentileza. Após esta oração e da bênção apostólica, nós temos uma atividade rápida a fazer ainda, mas vamos à oração. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer a Ti por esses minutos que passamos aqui na Tua casa, casa de oração. Senhor, aqui nós oramos de fato, suplicamos as Tuas misericórdias, clamamos a Ti, Senhor. Nós também louvamos, adoramos ao Senhor nosso Deus, com louvores, com os nossos instrumentos, nossos irmãos músicos, e também ouvimos testemunho maravilhoso do que o Senhor tem feito e continuará fazendo em favor daqueles que confiam em Ti. Senhor, também escutamos a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, que possamos adquirir bons hábitos, Senhor, como nos foi pregado nessa noite. O hábito da oração, da intercessão, do clamor, perseverando, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor tem tido cuidado de nós. Visita a Tua filha agora, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito possa encontrar guarida nesse coração e tirar, Senhor, a raiz de amargura que está perturbando esta alma. Senhor, coloca a paz no coração. Senhor, estenda as Tuas mãos e dê vitória a esta causa, seja ela qual for. Coloque as Tuas mãos, Senhor, pois nós queremos glorificar cada vez mais o Teu santo nome. Portanto, tudo nós apresentamos diante de Ti. Nós terminamos agora esse culto, Senhor, em gratidão a Ti. Pedimos uma bênção especial sobre todos nós. Que tenhamos uma excelente semana, Senhor. Que tudo que nós formos fazer, possamos fazer segundo a direção do Teu Santo Espírito. Obedecendo esta direção, Senhor, tudo irá bem para a glória de Deus Pai. Amém. Receba a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja não somente hoje, mas para todo sempre. Digamos, amém. A transmissão estamos terminando agora. Podem tomar assento.